olha para aquele homem, dentro do seu coração, e Jesus disse para ele no versículo 22, olha, mas ainda te falta uma coisa. Irmãos, aquele homem tinha uma preocupação, o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. Quem não quer, irmãos, passar uma eternidade com Deus? Todos. E Jesus Cristo, olhando para aquele homem, para a sua dúvida, ele diz se ele conhecia a lei, os mandamentos. E ele diz aqui, irmãos, que conhecia, que ele era um observador da lei. E ele chega a citar, que ele honrava o seu pai, a sua mãe, que ele observava os mandamentos. E Jesus Cristo, olhando para ele, irmãos, ele tentando se justificar ali, Jesus disse para ele: ainda te falta uma coisa. Irmãos, eu fico meditando nesse texto da palavra de Deus, refletindo nele, e eu observo que muitas das vezes, irmãos, nós estamos igual a esse jovem Pedro. Nós estamos igual a ele. Ele tinha um desejo da eternidade com Deus. E ele, irmãos, era um observador dos mandamentos e da lei. E também cumpria algum deles, porque ele chega a dizer que honrava o pai e mãe. Mas a palavra de Deus, irmão, diz, a Bíblia diz, que a palavra de Deus aqui, ela é como uma espada de dois gumes, que ela penetra na divisão da alma, junta, ossos e medula. O salmista Davi, irmão, chega a expressar que a noite mais escura que existir, ela é como um meio-dia para Deus. E o salmista Davi expressa ainda em um dos seus salmos, dizendo: se nós formos para a altura, lá está o Senhor. Se nós formos às profundezas do mar, ali Ele vai estar. Não tem lugar que nós possamos nos esconder, irmãos, da presença de Deus. E aquele jovem, irmãos, diante de Jesus Cristo, ele diz que era um observador da lei, desde a sua mocidade. Irmãos, nós devemos tomar cuidado na nossa vida como servo de Deus, para amanhã nós não estarmos sendo também só um observador da lei. Para que nós, irmãos, não possamos estar na condição desse jovem aqui. Quando Jesus perguntou se ele conhecia a lei, ele disse que conhecia, ele disse que era um observador. Mas isso, irmãos, não foi o suficiente para justificar ele diante de Cristo. Jesus olhou para ele, conhecendo o que tinha dentro do seu coração e como estava a sua vida diante de Deus. Jesus olhou para ele e disse: ainda te falta uma coisa. E Jesus apontou duas, irmãos. Jesus disse para ele: olha, vai, vende tudo que tu tens, reparte pelos pobres. Foi a primeira coisa que Jesus falou para ele. E Jesus finalizou dizendo assim: depois você vem e me segue. Era o que faltava na vida dele. Irmãos, a primeira coisa que Jesus pediu para ele foi para ele vender tudo que tinha e repartir aos pobres. Quando Jesus, irmãos, pede para ele vender tudo que tinha, não era porque Jesus queria ver ele pobre, não era porque Jesus estava